Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa e matemática. Hoje é dia 7/8, né? 7 de agosto. Peguem já o caderno de matemática de vocês, de língua portuguesa e matemática. Coloquem a data do dia de hoje, por favor. E vamos lá para a nossa atividade. Bom, vamos iniciar com língua portuguesa, com um texto. Então, vamos ler e acompanhar o texto, ok? Então, vamos lá. Você sabia que a personagem Emília era muda no início da sua história de vida? Monteiro Lobato, criador do livro Reinações de Narizinho, descreve Emília como uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. A boneca pertencia a Lúcia, uma menina com 7 anos e do narizinho empinado. Por isso, conhecida como Narizinho. Narizinho levava a boneca para todas as situações e brincadeiras possíveis, inclusive para passear à beira d'água. Um dia, ao conhecer o príncipe rei, Escamado, rei do reino das águas claras, na beira do riacho, Narizinho falou que Emília era muda de nascença, mas ela procurava um doutor para curá-la. Foi aí que o príncipe indicou o doutor Caramujo, que usava umas pílulas que resolvem todos os problemas. Quer saber mais sobre o nascimento da Emília? Que tal ler um trecho da biografia não autorizada escrita por Socorro Acioli? A vida de Emília. Lúcia foi convidada para um baile no fundo do Ribeirão, que na verdade era o reino das águas claras. No meio do passeio, Emília desapareceu. O baile começou e Lúcia ainda não tinha notícias da boneca, até que o mordomo do reino reapareceu muito afobado e disse que Emília fora assaltada por algum bandido e estava na gruta dos tesouros, estendida no chão, como morta. Narizinho imediatamente deixou o baile e foi ver Emília, que estava toda arranhada e com um dos olhos arrancado. Dr. Caramujo, o médico do reino das águas claras, foi convocado pelo príncipe para curar a mudez da Emília. Só assim puderam descobrir quem fora o responsável pelo crime cometido. No dia seguinte, Narizinho procurou um médico e a muito custo conseguiu resolver o problema. O Dr. Caramujo tinha um estoque de pílulas falantes que serviriam para fazer Emília falar, mas seu estoque havia sido saqueado. Ele pensou em matar um papagaio para extrair sua falinha, mas Lúcia foi contra, até que Dr. Caramujo descobriu que todas as suas pílulas estavam na barriga de um sapo. Agora sim poderia curar Emília. Veio a boneca. O doutor escolheu uma pílula falante e pôs-lhe na boca. Engula de uma vez, disse Narizinho, ensinando a Emília como se engole a pílula. E não faça tanta careta que arrebenta o outro olho. Emília engoliu a pílula muito bem engolida e começou a falar no mesmo instante. A Emília falou mais do que uma hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, abordada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Não é preciso, explicou o grande médico. Ela
que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega. Então, pessoal, essa daqui é a vida de Emília. Vocês gostaram da historinha? Então, vamos lá para a continuação da atividade, ok? Então, temos aqui, após nós termos conhecido a vida de Emília, ter lido, né? A gente agora vai responder aqui, vamos ler as questões para vocês poderem responder, tá certo? Então, vamos lá. 4. Relacione o trecho lido acima e as canções lidas nas atividades anteriores e responda. Por isso que é preciso que vocês tenham feito todas as atividades anteriores. E assim, quando a gente não lembra de alguma coisa que nós vimos em outras atividades, voltem nas atividades, revejam, para vocês poderem responder com mais clareza, certo? E aí vocês, vendo as outras atividades, aí vocês vão relacionar o texto lido acima, que vocês acabaram de ler, e as canções lidas também, as canções que vocês ouviram e leram nas atividades anteriores para poder responder, ok? Então, vamos lá. Letra A. O que você aprendeu da vida de Emília? Lendo um trecho da biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Então, vocês vão escrever aqui o que vocês aprenderam da vida de Emília, lá e vendo o trecho da biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Então, vocês irão escrever aqui, certo? Então, vamos lá, letra B. Como o trecho da biografia explica como Emília começou a falar? Onde está explicando como ela começou a falar? Aí vocês irão ler e colocar aqui o que vocês entenderam, certo? Letra C. As semelhanças com as duas canções ouvidas e discutida anteriormente? Deixa eu ler de novo, porque tá pequenininha a letra para mim. Vamos lá. Há semelhanças com as duas canções ouvidas e discutida anteriormente? Quais? Se há semelhanças e quais? Aí vocês irão colocar aqui, tá? Letra D. Leia atentamente 3 falas de personagens da obra. Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, e relacione-as com a biografia escrita por Socorro Acioli. Quem será que está falando? Então, vocês vão ler lá e também relacionar com a biografia. E quem será que está falando? Irão, né, colocar. Então, vamos lá. Prefiro que Emília fique muda toda a vida a sacrificar uma pobre ave que não tem culpa, coisa nenhuma. Quem está falando, né? Foi saindo com ela debaixo do cobertor, e eu vi e pulei para cima dela, mas a coroca me unhou a cara e me bateu com uma casca na cabeça. Com tanta força que dormi, só acordei quando o doutor, cara de coruja, ajudaram vocês a descobrir. Aí vocês coloquem aqui, certo? Não é pedra, não. É uma das minhas queridas pílulas. Mas como teria ela ido parar na barriga deste sapo? Escrevam aqui. Então, o que fala aqui? O que vocês têm que preencher aqui? Leia atentamente 3 falas de personagens da obra. Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, e relacione-as com a biografia escrita por Socorro Acioli. Então, vocês vão ler lá, depois relacionar. E quem será que está falando? Aqui será o nome dos personagens que estão falando essas falas, tá? Letra E. Como vocês descobriram qual personagem está falando? Quais palavras ou expressões ajudaram vocês a descobrir? Então, vocês vão falar com as palavras de vocês como vocês descobriram qual personagem que está falando aqui acima, né? Cada um que vocês irão colocar aqui. E qual palavras ou expressões ajudaram vocês a descobrir. Vocês vão falar como isso, né? E aqui nós temos um quadro, né? Com sugestões de leitura. Se você gostou de conhecer um pouco do universo de Monteiro Lobato e as aventuras da boneca Emília, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, sugerimos 3 livros: Reinações de Narizinho, Memórias da Emília, O Pica-Pau Amarelo.
os quais podem fazer você conhecer mais sobre a personagem e sua história de vida. Boa leitura. Aí temos aqui as sugestões, né? Reinações de Narizinho. Aí tem acesse o link, tá? Tem o link, Memória de Emília, tem acesso ao link, Pica-Pau, o Pica-Pau Amarelo também tem o acesso ao link. Então é isso, pessoal. Nossa aula de português foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as atividades que vocês tenham feito até agora a respeito da vida de Emília, a respeito do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Agora vamos para a nossa próxima aula de matemática. Peguem o caderno, coloquem a data. Então, pessoal, agora aqui na nossa aula de matemática, nós iremos, antes de iniciar as tarefas, eu coloquei uma introdução para que vocês possam dar uma relembrada. Eu até fiz um vídeo um tempinho atrás do EMAI, que tinha lá essa tabelinha, que eu expliquei ela. Eu não sei se vocês estão lembrados, quem viu com certeza vai lembrar. Então, assim, eu coloquei uma introduçãozinha só para vocês iniciarem a atividade com mais, assim, entendimento, ficar mais fácil na hora de fazer a atividade. Então, eu vou explicar. Por exemplo, se a gente tem um espaço em casa e você quer colocar um sofá. Aí você sai e vai na loja comprar o sofá. Aí você vê vários tamanhos de sofá e você olha, mais ou menos olhando, você vai ter uma ideia se aquele tamanho de sofá ou não vai caber naquele espaço. Ou às vezes você também tem que tirar as medidas para ter certeza se não vai ficar muito apertado, ou se vai ficar, o espaço vai ficar muito vazio, mesmo colocando aquele sofá lá. Então, tudo que nós vamos fazer, a gente tem que medir às vezes, né? Usar as medidas. Até um armário, quando nós vamos colocar roupas, a gente quer saber, às vezes vai comprar um armário. Será que cabe todas as minhas roupas? Você quer saber a profundidade, né? O fundo do armário, quanto tem de fundo, quanto tem de largura, de comprimento. Então, tudo isso é muito importante, né? Em todos os sentidos. Tudo nós usamos, né? Medidas de comprimento, né? Então, vamos lá. Então, vamos para a nossa introdução. Então, as medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais utilizados no dia a dia. O metro é a unidade de medida principal para medir comprimento, né? Então, pessoal, temos lá o metro que nós usamos para medir os espaços, para medir a gente. Às vezes, será que a mamãe vai medir vocês? Será que você já cresceu mais, né? Vai lá, usa o metro para medir, né? Então, tudo isso é muito importante, né? E a partir do metro são obtidas outras unidades de comprimento que são múltiplos e submúltiplos do metro. Os múltiplos do metro são, então tem o decâmetro, né? Que a abreviação é DAM, hectômetro, HM, equilômetro, KM, né? Os submúltiplos são milímetro, MM, centímetro, CM e decímetro, DM, né? Aí a tabela a seguir mostra as medidas de comprimento utilizadas. Então, vamos lá. 1 quilômetro. O que é 1 quilômetro? É 1000 metros. O que é HM que eu falei para vocês, pessoal? Hectômetro, né? 100 metros. Decâmetro, 10 metros. O metro é 1 metro, né, pessoal? DM, o que é DM? Né, pessoal? É o decímetro, né? 0,1, né? CM, 0,01, MM, 0,01. Então, assim, aí nós temos aqui para vocês entender, né, como que funciona essa tabela. Conversão das medidas de comprimento. Então, vamos lá. Para converter de uma unidade menor para maior, para uma maior, basta dividir por 10. Eu expliquei uma vez isso lá na EMAI, né? Veja o esquema na imagem a seguir. Então, temos lá o quilômetro vezes 10, vezes 10, vezes 10, e aí vai multiplicando, né? Até chegar no milímetro. E do milímetro vai vindo, aqui multiplica e aqui soma, né? Do milímetro para o centímetro,
né? E assim por diante, né, pessoal? Então, eu coloquei essa introdução aqui para vocês entenderem, tá? Para assim poderem fazer a atividade a seguir, tá? Então, vamos lá, também temos exemplo, outro exemplo aqui. Assim, se quisermos converter 1 quilômetro para metro, devemos multiplicar por 10 3 vezes. Então, quando vocês querem converter 1 quilômetro para metro, multiplica-se por 3 vezes, certo? Quilômetro, aí tem lá as conversões aqui, 1 quilômetro multiplicado por 10, que é igual a 1.000 metros, né? Obviamente, caro leitor, você já sabe fazer isso de cabeça, correto? É apenas para demonstrar como é na prática. Então, se vocês treinarem, com certeza vocês fazem com muita facilidade, né? Tem coisas que a gente já tem na memória, assim. Exemplo. Agora, um exemplo mais difícil, converter 120 quilômetros em centímetros. Então, temos aqui o esquema, 120. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 12.000 centímetros. Exemplo. Outro exemplo é converter 1.200 milímetros para metro. Então, milímetro, centímetro, decímetro, metro, então tá lá. Tem sempre o esquema acima, né? Então, 1.200 milímetros dividido por 3 vezes, que é igual a 1,2 metros. Perceba que para converter de unidades maiores para menores, nós multiplicamos por 10. E para converter de unidades menores para maiores, nós dividimos, como já mencionamos acima. Então, quando nós temos que multiplicar, nós temos que converter a unidade maior para o menor. Qual que é a maior? Começa no quilômetro, né? E vai indo. Então, tem que multiplicar. Agora, quando a menor para a maior, o que a gente faz? A gente divide, né? Então, pessoal, essa é uma introdução que aí vocês podem rever, né? Para poder chegar na atividade. Então, vamos lá, nossa primeira atividade. Então, temos lá, o quilômetro é um dos múltiplos do metro. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, certo? Como os meninos percorreram 3.000 metros? Isso corresponde a quantos quilômetros? KM, que é o símbolo, né? Utilize o quadro das unidades para descobrir. Bom, aqui é para vocês fazerem os rascunhos de vocês, certo? E aqui para colocar os valores, certo? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês têm que colocar o quilômetro, né? Vocês têm que converter essa tabelinha. Então, o quilômetro é um dos múltiplos do metro. Quilômetro equivale a 1.000 metros. Como os meninos percorreram 3.000 metros, isso corresponde a quantos quilômetros? Utilize o quadro das unidades para descobrir. Então, vocês irão fazer os rascunhos de vocês aqui e vão pegar esses 3.000 metros, né? E utilizar o quadro das unidades para descobrir se os resultados que está pedindo aqui. Então, vocês vão lá, unidade de medida, quilômetro, valor, hectômetro, decâmetro, metro, né? E assim por diante. Então, vocês irão converter, fazer as contas e colocar o valor aqui. Tem a introdução explicando para vocês poderem fazer. E vamos lá no 3. O que aconteceu na transformação? É a resposta de como vocês fizeram. O que aconteceu depois que vocês converteram, né? Então, vocês sabem, do maior para o menor é multiplicado por 3 vezes. E do menor para o maior é dividido, ok? Atividade. Após a investigação nos 2 parques, o de perto da casa de Tainá, o da Cantareira, Cauã e Ubiratã, descobriram que há
pelo menos 3 aves em comum nos 2 lugares: a garça, o tuim e o macuco. A garça mede aproximadamente 1 metro de altura. Do macuco, 52 centímetros e o tuim, 12 centímetros. Indique em centímetros a altura da garça em quadrado de medida. Então, vocês irão colocar quanto que é 1 metro em centímetros, pessoal, né? O do macuco, vocês irão colocar aqui, 52 centímetros. Do macuco é o quê? Do tuim, 12 centímetros. Aí vocês irão colocar aqui, ok? Vamos para a próxima.